Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um Fala Adepto, o último episódio do nosso videocast. E hoje como entrevistada serei eu e quem vai me entrevistar é o Bruno. Olá pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, agradeço a oportunidade e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre esse percurso que a Bianca, ou mais precisamente você que está assistindo aí nas nossas câmeras, nossas imagens, todos esses materiais que a Bianca gravou ao longo do seu TCC, tá certo? Então, hoje nós vamos ter, eu já combinei com o nosso pessoal da produção, arquivo confidencial, o que Bianca fez e não fez ao longo desse um ano, fotografias, imagens, textos e todas as coisas mais, só que a gente vai conhecer um pouquinho sobre ela e ao mesmo tempo esse percurso de um ano que ela teve conosco aqui dentro da Fapcom, desenvolvendo um pouco dessas habilidades sobre o que é o futebol, ao mesmo tempo já que nós estamos falando adepto, talvez ela vai explicar um pouco a respeito e, ao mesmo tempo, outras coisas pessoais que motivaram essa pesquisa. Então, Bianca, uma das brincadeiras que eu mais gosto de fazer em entrevista é, se você tivesse que fazer uma Wikipédia sobre você, resumidamente, quem é a Bianca? Essa é uma pergunta que, depois de um ano de terapia, eu ainda tenho dúvidas pra falar. Não tem problema, aqui é o momento, só a única diferença é que eu não tô cobrando a terapia, vamos lá. Bom, a Bianca, ela é apaixonada por futebol. Acho que não tem como não destacar isso. Porque o futebol foi o meio que eu encontrei pra socializar. Foi o meio que eu encontrei pra ter um pouco de relação com meu pai. Porque eu comecei a gostar mesmo de futebol em 2014. Que foi durante a Copa do Mundo. Adolescente, não tinha muito assunto em comum pra conversar com meu pai. Meu pai não assiste novela. Então não ia ter muito assunto pra conversar. Então eu falei assim, então eu vou aprender futebol. O que custa? Aprender de verdade. Aí eu lembro que eu pedi pro meu pai o álbum da Copa do Mundo. Foi até um encadernado, foi aquele mais grossinho. Uhum. Eu ganhei, eu falei assim, se é pra saber, que seja pra saber tudo. Eu peguei o nome por um dos jogadores que eu tinha no álbum e fui pesquisando na internet. Onde jogou, quem era ele e tal, de quase todas as seleções. Fui aprendendo as regras, fui aprendendo o que é impedimento, né, que tem essa piadinha. Aprendi o que é fair play, tudo mais. Aí fui aprendendo, fui buscando conhecimento. Fui assistindo jogos, um jogo que me marcou foi Argentina e Bósnia, que foi o jogo que eu vi o Messi, porque foi a primeira vez que eu tive noção de quem era o Lionel Messi. Eu tinha um pouco de um jogo ou outro que eu assistia do Barcelona, mas eu não tinha a noção. E foi quando eu peguei ele como meu ídolo. Aí teve, né, o 7-1, infelizmente, né, que aí deu aquele choque de torcedor, que foi quando eu meio que me distanciei da seleção brasileira. Que aí eu percebi que a seleção brasileira não é só futebol, né? Tem outras coisas por Você já trás. percebeu aí, meu querido ouvinte, meu caro espectador ou meu internauta e tudo mais, você viu, né? Como se forja uma torcedora da seleção brasileira. E uma Copa, ela começou bem e já terminou. E a partir daí, da Copa do Mundo, dentro dessa história, você falou que você buscou se aproximar do seu pai. Que momento que entra o Palmeiras na tua vida? Então, em 2015, Copa do Brasil, final da Copa do Brasil. Porque eu via os jornalistas falando assim, o Palmeiras vai tomar um sacode do Santos, o time é fraco. Realmente, o time era muito fraco. Até hoje eu não sei como ganhou aquela Copa. Uhum. Ganhou na raça. E foi no jogo contra o Internacional, eu lembro, na oitavas ou quartas de final. Acho que foi... Eu não lembro se foi quartas ou se foi oitavas. Acho que foi quartas, acho que foi oitavas contra o Cruzeiro, que foi aquele golaço do Gabriel Jesus em cima do Fábio. Quartas contra o Inter, semi contra o Fluminense e a final contra o Santos. Nossa, você falou pra mim, Gabriel Jesus, eu falei, nossa, quanto tempo que eu não vejo ele jogar pra valer, né? Nessa época. Ou seja, há muito tempo. Ele jogava. Aí foi quando eu peguei. Que eu peguei pra ver. Aí foi aquela final contra o Santos, que pra mim acho que foi tirando as duas Libertadores que eu vi, foi o melhor título assim que eu vi. Do Palmeiras, foi aquela final. E foi quando eu peguei de verdade futebol pra ver. Já assisti a Copa do Brasil 2012, chorei no rebaixamento. Fui na Série B assistir jogo, vi Palmeiras. Eu conversei antes com o Wellington, da nossa produção, que fui assistir Palmeiras e ABC. Nessa terça-feira, direto de Maceió, na Rede Era TV, sexta. Palmeiras contra ABC de Natal, ao vivo. Mais ou menos isso, né? Foi 5-1, eu lembro. Pro Palmeiras. Foi Palmeiras, gol do Valdívia, do Vinícius. Acho que do Allan Kardec também, se eu não me engano. Nossa, pessoal da produção, meu Deus do céu, ela tá trazendo umas coisas que eu nem lembro mais. Eu já tenho raiva de quem nasceu depois de 2000. E agora ela traz jogadores que nem tem mais jogador dessa qualidade no Brasil. Allan Kardec, só pra ser o espírito, né, literalmente. Pois é. Aí eu lembro. Aí foi Palmeiras, 2015, o título da Copa do Brasil. 2016, que foi a primeira vez que eu fiz uma promessa por futebol. Sério? Foi a primeira vez que eu fiz uma Que você promessa. Eu parei de tomar refrigerante por 3 meses. Sério? Pra acompanhar o Palmeiras. Você fez promessa esse ano ou não? Esse ano eu não fiz. Aí, ó, Por isso que o que não Palmeiras deu foi campeão. certo. Por isso que não deu certo. 2017 eu fiz, aí eu quebrei a promessa, o Palmeiras ganhou nada, aí eu fiquei com peso na consciência.
Alô, diretoria do Palmeiras, contrata a menina e deixa ela trancada fazendo as promessas dela, pelo amor de Deus, ó. E aí? Aí, sofri 2017. Aham. 2018 a gente foi campeão. Sofri porque a eliminação contra o Boca também, que foi doída. Eu quase vim com a camisa do Boca, mas eu falei, não, vai ser Muita provocação humilhação. demais. Mas em 2018 foi um marco, que foi quando eu quis conhecer a La Bombonera. Uhum. Que foi a primeira vez que eu assisti Boca e Palmeiras. Foi nas fases de grupo. O Palmeiras se enfrentou Aham. na semi e na fase de grupo. E eu não tinha noção do que era Bombonera. Óbvio, eu não vi os confrontos de 2000. Sou de 2002. Uhum. Então, todo mundo falava La Bombonera, o estádio místico, sei lá o quê. Eu falei assim, meu, que diabos tem de especial naquele estádio? Aí no dia do jogo eu falei assim, finalmente, vou saber. Eu lembro como se fosse hoje. A imagem da Globo abrindo o cenário da La Bombonera, eu me apaixonei pela visão aérea. Me apaixonei. E eu falei assim, parecia que, tipo, o Cupido flechou assim. Eu falei assim, meu, eu preciso ir lá. E aí, Bem, meu amigos sonho da Rede Globo, nessa foi assim. quarta-feira de noite, um jogaço, um confronto de titãs, Argentina versus Brasil. Nós temos Boca Juniors contra o Palmeiras. Dentro de instantes a gente volta. Mas foi mais ou menos isso. Foi. Era o Kleber Machado narrando. Ah, Kleber Machado. Era tá. o Kleber Machado. Aquela paradinha dele. Foi 2x0 pro Palmeiras. Gostei. Aí, 2019, o Palmeiras também não ganhou nada. Foi que o Felipão foi demitido, teve esses problemas lá interno, né? Alexandre Matos foi demitido também. Aí, 2020, né? Pandemia. Voltou o futebol. Era o Luxemburgo. Eram os altos e baixos, né? Aquele time. Também não sei como foi campeão. Aí veio o Abel. E aí é toda a sua paixão e por isso é o motivo do nosso programa, né? Fala Adepto. Aí Antes veio. de ir pro Abel, deixa eu fazer uma pergunta pra você de curiosidade. Qual a camisa mais bonita do Palmeiras que você acha? Que você, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, pode ser desde a época da academia até os dias de hoje. Não importa, eu tenho aqui X montante de dinheiro, qual que você compraria ou qual que você gostaria de ter na sua casa? Quer saber de uma coincidência? Fala. Pensei nisso hoje. No quê? Vindo pra faculdade. Aí não é combinado não, pessoal. Eu pensei nisso agora, tá? Então, aí da mesa, foca bem aqui em mim. Foca em mim! Não foi nada planejado. Pensei nisso hoje. As camisetas que eu quero. 93. Da Parmalat, né? Aquela Parmalat. riscada. É linda. Eu também acho ela muito bonita. Crefisa não dá mais Mas da não. Rummel, né? É. Uhum. Era da Rummel, Rummel? Acho que era... Eu não lembro se era Adidas agora. ou se Depois a era gente Rummel. vê aí, depois a gente tagueia no vídeo. 93, que é bonita. Uhum. 99, que é Uhum. significativa. A da Sim. Coca-Cola também acho bonita. Ah, acho sim. que é dos anos 80, né? Dos anos 80, que Se era não me Adidas, engano. que era ainda 3 patinhas, assim, e tudo mais, Coca-Cola. E é que eu tenho também, que eu gosto, que é a branca do ano passado, se eu não me engano. Do Que ano é passado, Pro 2022. futuro mais verde. Tem aquela mensagem. Mas legal. sem aquele 1 milhão de fã em Crefisa, né? Mas aí é uma discussão que a gente vai continuar daqui a pouco, falando sobre a tia Leila, nesse sentido. Ai, não dá. E a partir desse momento, você se encontrou com Portugal. Você falou do Felipão. Uhum. Você já gostava do Felipão ou não? Já. Mas em que sentido? Do meu pai, né? Porque meu pai... eu perguntei, tanto curiosidade também. Semana passada eu perguntei meu pai. Quando eu tava escrevendo um TCC, a reportagem sobre os técnicos brasileiros, tava na parte do Felipão. E eu falei que ele teve destaque no Grêmio, né? Foi campeão da Libertadores, Sim. campeão da Copa do Brasil. E no Palmeiras. Aí eu perguntei pro meu pai. Falei, pai, o Felipão foi mais ídolo em qual? No Grêmio ou no Palmeiras? É difícil, viu? Porque eu quero colocar isso no TCC. Aí o pai falou assim, bom, no Grêmio ele foi campeão. Só que no Palmeiras ele começou a ser mais conhecido. Porque, na verdade, o Felipão ele vem do Criciúma, né? Do Criciúma ele vai pro Grêmio. No Grêmio ele ganha projeção internacional. Né? Projeção no sentido de é um cara campeão e pronto para ser contratado. Da mesma forma da Escola Gaúcha, que inclusive você passa no teu trabalho. Eu digo passa porque você não aprofunda a Escola Gaúcha. Quando a gente pensa sobre o Tite, o próprio Mano, aí depois a gente vai observar outros secundários, como por exemplo o Daí Hellman e assim por diante, mas aí é outro bate-papo, é outro TCC e uma outra proposta. E o Felipão, ele ganha essa projeção no Palmeiras, em especial na batalha, né? Do 6-0 e 6-1. Né, do Palmeiras, acho que ali ganha a catapulta em definitiva do Felipão, né? E você estava falando do Felipão, a sua relação com o seu pai, né, a partir daí. E como é que foi essa construção do Felipão para chegar ao que a gente tem hoje com os portugueses? Por que você gosta tanto de Portugal? Pior que eu nem gostava tanto. Fala assim, esses colonizadores que Eu acho que você roubaram gosta do nosso Cristiano ouro. Ronaldo. Por Não favor. gosto. Não, vou até cortar você, ó. Eu já posso ser garota propaganda da... Qual que é o... Clearman. Viu como ela é fã? Ó, Clearman, viu? Ó, é facinho fazer pegadinha aqui com ela. Clearman da caspa. Da caspa? Da Da caspa ou tira a caspa? Da caspa. Como é que você sabe?
Você Porque comprou também? Eu já ouvi falar. Ah, tá. Até isso você pesquisou sobre Portugal, então? Apareceu no TikTok. Ah, tá bom, não tem problema. Tá no seu algoritmo de Tá. conteúdo. Mas como é que foi esse salto de Portugal? Então, eu nunca achei. Tinha esse fanatismo por Portugal. Porque, como eu falei, colonizador, roubou nosso ouro. Aham. Não falava. Foi quando o Abel chegou. Que nem foi por conta do Filipão, nem pelo Cristiano Ronaldo. Foi quando o Abel chegou que eu tive a curiosidade de saber por que a escola portuguesa estava se destacando tanto. O Mourinho lá, Jorge Jesus, o Abel. E estava exportando para fora muitos treinadores. Isso que ano que é? Isso. Eu fui ter essa ideia em 2022. Mas ele tá um pouquinho antes, né? Essa É. escola portuguesa. Quando que ela começa? Você lembra do seu trabalho? Ela começa desde a escola portuguesa mesmo, desde a época de 70, 60, Carlos Queiroz, Jesualdo, Fernando dos Santos. Essa é a primeira escola, é um dos primeiros, né? Um dos mais famosos, né? Aí vem Mourinho, Vilas Boas, Leonardo Jardim, Jorge Jesus e Abel Ferreira. E no Abel, o que te chamou a atenção a partir do momento que ele entrou dentro do Palmeiras, dentro da academia? Foi a maneira dele. Acho que o discurso dele de quando ele chegou foi impactante. Que ele falou assim, eu vim fazer história. Não cruzei um oceano pra nada. Isso é verdade. E o cara, em 2 meses, foi campeão da uma Libertadores. Em pouco tempo. E o perfil do Palmeiras. Palmeiras, querendo ou não, quando tá perdendo, ainda tem uma concentração que é absurda. Absurda o psicológico que o Abel faz nos jogadores. A tática dele. O lado humano dele também. O jeito dele escrever um livro. Não foi ele que escreveu, né? Mas foi anotações, vivências, né? Dos auxiliares e dele mesmo. Isso foi algo novo aqui. A gente tem biografia do Tele, tem biografia do Tite, acho que do Tite também tem. Tem do Filipão também, que eu também quero comprar. Mas não tem um livro que conta seu trabalho. Suas táticas dos jogos que você usou em tal jogo, em tal situação, a pré-eleição. Às vezes eu acho que o livro dele é meio menos. Mas pra cá, aqui, é bom. Porque ele mudou alguma coisa. Porque acho que isso que, quando eu fui pesquisar na escola brasileira, é isso que faltou pra mim. Acho que material pra se trabalhar. Material literário, material mais bibliográfico também. E humano também, né? Disponibilização, né? Aliás, conta um pouquinho, pelo menos pra gente, até pra fim de registro, como é que foi o teu percurso nessa pesquisa de material da escola brasileira e da escola portuguesa? Porque na escola portuguesa a gente encontrou muito material acadêmico. Sim. Digo a gente no sentido do início da pesquisa, mas quem fez todo o aprofundamento foi você. E da escola brasileira, quais foram as coisas que você mais destaca entre cada uma delas, por exemplo? Acho que diferença de material disponibilizado. Porque, querendo ou não, eu até conversei e mostrei minhas 2 reportagens pro meu amigo, o Pedro, que veio aqui também no videocast, e ele disse que preferiu da portuguesa, porque tinha bem mais material. Na brasileira não tem, pouco se fala da escola brasileira. Não se tem o termo escola aqui, né? Na verdade, o que tem é mais estudo fisiológico, né? Ou, no máximo, algumas atividades táticas. Nem de treinamento tem, né? Sim. Então, e foi algo mais biográfico que eu achei deles. E foi bem difícil nessa parte, principalmente literária. Porque é o que falta. Acho que falta no brasileiro, assim, óbvio, é um outro discurso. É um discurso histórico, socioeconômico também, da questão de ler. Que o brasileiro não tem o hábito de ler. Isso por inúmeros motivos. Mas é o que falta mesmo por futebol. E uma das coisas que me chamou a atenção é numa entrevista que eu fiz com o Bruno Andrade, que é correspondente lá de Portugal. E ele falou que o futebol português se destaca por conta desse lado literário, de partilha de conhecimento. Então, acho que era isso que diferencia as 2 escolas. E foi isso que diferenciou na minha pesquisa. E já que você está falando dessa coisa, você quer dizer então que no futebol brasileiro tem muito mais fofoca e coisas de bastidores, ou seja, uma coisa muito mais panela entre os vestiários, corredores da área de treinamento dos clubes, do que necessariamente uma equipe fixa. Né? E você conseguiu pegar alguma história da escola brasileira ou você também só ficou nesse nível de fofoca do teu trabalho? Só de fofoca, porque é difícil ter algum conteúdo sólido mesmo. Algumas ou outras eu pegava em páginas, mas é superficial o assunto. Não ou seja, então coisa. Mesmo conteúdo que nós temos hoje, por exemplo, no Ludopédio ou ainda alguns grupos de pesquisa, eles estão aquém, por exemplo, da escola portuguesa. E se está aquém, por exemplo, o que você sugeriria?
seguir o mesmo modelo da escola portuguesa ou ir para outra proposta, por exemplo? Eu acho que deveria. Isso é um dos benefícios da escola portuguesa, acho que no Brasil. A gente deveria pegar essa questão da partilha de conhecimento, de anotar, de fazer algo literário dos nossos trabalhos, do Roger Machado, do Diniz. Nem que seja um livro de 60 páginas, de 100 páginas. Não é muita coisa. De anotações do jogo, enfim. Sei lá. Faz alguma coisa, uma entrevista, um videocast. Tirando o Palmeiras hoje, que time que, por exemplo, seria próximo nesse modelo de jogo hoje, nesse exato momento dessa gravação, final de outubro de 2023, que time ou quais times ou quais jogadores você falaria, esse aqui daria certo na escola portuguesa? E também pode ser técnicos também. Técnicos. Acho que não tem como não falar. Ele é português, mas não tem como não falar. Claro. Pedro Caixinha. Pedro Caixinha, que é do Red Bull. Do Red Bull, ótimo. Voivoda do Fortaleza. Um que eu gosto, mas eu tenho um pé atrás por conta do clubismo. Mas é o Roger Machado. Roger Machado? Por que você tem o pé atrás dele? Porque eu acho que ele foi meio burro na final de 2018. A pessoa não dá nem trela. Ó, voltando aqui, a pessoa não dá nem chance, ela já vai... Lima. Eu acho que ela deve ser aquelas presidentes de certos clubes, fala assim, não ganhou 3 jogos, manda embora. Brincadeira, obviamente. Mas eu acho que ele foi, tem que dar continuidade, mas não tava dando certo. Então... E se hoje o Palmeiras fechasse, Tite ou Vanderlei Luxemburgo? Quem você contrataria? Misericórdia, acho que eu prefiro o Tite. Vanderlei eu vi agora em 2020, nem sei como o Palmeiras ganhou aquele paulista, o time jogava mal, revelou craques, revelou Menino, Patrick de Paula, Danilo, Verão, mas pelo amor de Deus, o time não rendia. Aliás, é bom você até trazer esse dado, quer dizer então que determinados técnicos do Brasil, eles têm muito mais uma habilidade intrínseca, do tipo, ele nasceu com esse dom e desenvolveu, do que necessariamente um estudo. Então, por exemplo, a gente sempre ouve do Vanderlei Luxemburgo, ele descobrindo times e descobrindo jogadores, Sim. Mas não quer dizer que ele é um formador de uma boa equipe. O Tite, por sua vez, ele tem todo um blá, 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 e ele organiza os jogadores do jeito que tem e do jeito que dá. É essa a sensação que você tem no futebol brasileiro? Tenho. Como, por exemplo, o Dorival ou o Rogério Ceni? Tenho. O Luxemburgo, ele é como eu conversei com o Eduardo também num dos episódios. Ele é de revelar jogadores. Revelou o Moscardo agora no Corinthians, no Palmeiras, como eu falei, Patrick de Paula, Menino. Enfim, mas nesse lado de treinador, de tática, de técnica, de treinamento, de avanço, eu acho que ele ficou um pouco para trás. Ele morreu com a opinião dele. Sim. E, enfim, acho que vai ficar nisso. Salvando o time de rebaixamento, isso, aquilo. Gestor de vestiário, por ser vencedor, né? Obviamente, a carreira dele é de vencedor. Rogério Ceni, eu acho que às vezes o ego dele atrapalha um pouco. Ele ainda não dissociou o jogador do técnico, né? Pra mim marcou bastante o que ele fez no Cruzeiro, né? Que os caras queimaram ele, né? Sim. Porque ele chegou como o Rogério Ceni atleta, campeão do mundo e sei lá o quê. Mas ele tem que aprender que ele ainda tá no começo da carreira. Que ele ainda tem muito chão pra andar. O Fernando Diniz é um que eu admiro por conta do lado psicológico, né? Ele levou o Rafael Veiga pro psicólogo, né? Ajudou bastante esse lado psicológico. Mas também acho que ele precisa de psicólogo, porque as estouradas que ele dá, acho que não é um lado bom pra seguir técnico, chamar jogador de perninha. Mostra uma inconstância, muitas vezes. Mostra uma falta de respeito, né? Com os atletas. Então, não acho legal. Acho que o futebol brasileiro é isso, é mais na conversação, é mais no antiprofissionalismo do que no profissionalismo mesmo, sabe? E já que a gente tá falando de profissionalismo, olhando pra fora, futuramente a Bia indo para outros ares, outras pesquisas e tudo mais. Você tem vontade de conhecer Portugal, por exemplo? Tenho. E que time você fala assim, nossa, esse time joga bem? De Portugal? É. Vou bem modinha, mas eu gosto do Benfica. Corta, chega, vamos parar. Penafiel. Penafiel. Pensei que você ia falar que é o Porto, pelo amor de Deus. Mas tudo bem, é que hoje o Benfica tem bastante jogadores, inclusive brasileiros, e joga bem o time. Gilberto era de lá. Sim. Everton Cebolinha. E eu também gostei do estádio do Braga que eu vi. É muito bonito. Acho que o Real Madrid jogou lá essa semana. É muito bonito. É muito bonito.
E a cidade de Braga também tenho vontade de conhecer. Você me É mostrou muito pra mim. bonita, é muito bonita. E dentro desse conhecer esse mundo fora, você acha que a escola portuguesa ela pode ser replicada em outros países e talvez até em outros campeonatos, dentro dessas entrevistas, dentro desse bate-papo que você conseguiu elencar no teu TCC? Pode. Vou destacar, o Bruno, ele falou que a escola portuguesa é a melhor escola do futebol mundial. Uhum. Também acho. Gosto também da Argentina, gosto da espanhola também, mas eu acho que a escola portuguesa, pelo que está fazendo desde a década de 60, de 70, revelando treinadores, exportando para a Ásia, para a África, para a América do Sul, para a Europa também, acho que a escola portuguesa, por conta desse lado literário, de periodização tática também, acho que pode replicar, acho que a gente pode aprender. Eu acho que o futebol é uma pizza. A pizza veio da Itália, mas cada país tem o seu jeito. Controvérsias. Tem a controvérsia. Mas a gente fala Segundo que é aqui da eu recebi do Itália. Roger, aqui ele falou que a pizza veio do motoqueiro que entregou agora, ele comeu tudo, mas tudo bem. Mas eu acho que é que nem uma pizza. Cada Aham. país vai fazendo o seu jeito. Vai Certo. incrementando ingrediente e tal. Então, acho que não tem algo concreto no futebol. Não vejo mal as pessoas querer replicar. Aliás, você viu a quantidade de portugueses no Arabão, no campeonato É árabe? bastante. É Jorge bastante, né? Jesus, Luiz Castro. Estão tudo lá. O futebol pegou eles. A partir desse percurso aí que você já falou que é possível com a escola portuguesa e tudo mais, a Bia, de um ano atrás, o que ela aprendeu de Portugal e da escola portuguesa, do Fala Adepto, e hoje o que ela aprendeu com todas essas entrevistas? Aliás, antes, quantas entrevistas você fez? Quanto tempo você tem mais ou menos de conteúdo? E o que você fez? A gente não falou sobre isso. Como é que foi? Eu comecei no 6º semestre, no ano passado. Que foi o do pré-projeto, que eu gosto de chamar. Porque o pré-projeto a gente entregou esse ano no 7º. Certo. Então, eu fiz a entrevista com um advogado para saber como os técnicos brasileiros são contratados aqui no Brasil, modelo de trabalho, contrato, enfim. Fiz com o Jorge Castelo, que foi um formador do José Mourinho, do Abel, de outros treinadores também. O Bruno Andrade, que é correspondente da CNN em Portugal. E pro Fala Adepto, eu fiz com o Gustavo, com o João Abel, com a Giovana, com o Pedro, com o Matheus, com o Eduardo. E fora disso, eu entrevistei o Leonardo Miranda, que é jornalista e também analista, né, de tática, de técnica do GE. Uhum. E com o Alexandre, que é treinador de futebol, de criancinha, professor de futebol. Então, acho que total foram 3, 7, do Fala Adepto foram 7, Fora os que contando com essa, ficaram 10, ainda 11, 12. no ar pra gravar e a pauta. Você se decepcionou de não ter entrevistado os demais ou não? Eu fiquei um pouco chateada, mas fazer suco com os limões. Não foi algo que me impediu, que me deixou da depressão. Um amigo meu falou uma coisa bem interessante pra mim esses dias. Que eu sou a única pessoa que não reclamou. Sim. E essa reclamação, por que não aconteceu? Porque eu aprendi, eu sabia que era difícil. É difícil até pros canais maiores. Tipo, Gazeta, que eu fui conversando com os profissionais. Então, eu não desanimei. E a partir disso que você relatou, por que você não ficou frustrada? Porque eu sabia que seria difícil. Que é mais comum você ouvir não na vida do que ouvir sim. Então, eu já tava isso um pouco mais calibrada, né, nesse sentido. Você acha que isso, por exemplo, tem um quê do profissionalismo, dessa magia oculta no futebol brasileiro? Ou talvez se você estivesse em Portugal, você teria portas abertas mais facilmente? Acho que se eu fosse jornalista da Globo, eu teria mais oportunidade. Mas tudo bem. Estudante, né? Até pra TVs grandes é difícil. Treinadores. Rogério Ceni não gosta de dar entrevista. Muricy não gosta de dar entrevista. Abel não gosta de dar entrevista. Porque uma que distorcem às vezes, né? Não vou falar todas as vezes. E se você pedir pro Papai Noel, será que ele atende com você com uma cartinha? Gostaria de uma entrevista com o Abel? Primeiro que eu ia chorar. Dois pessoas que eu choraria. Filipão e Abel. Não dá. Meu sonho de consumo. Filipão e Abel. Acho que a gente pode tentar depois aí do trabalho Eu só realizado. queria que ele lesse o pré-projeto, lesse assim o projeto. Acho que tô satisfeita. Eu encontrei o auxiliar da Abel Ferreira uma vez. Eu tava indo pro hospital, meu pai viu o cara, que da minha casa pro hospital, a gente passa pelo CT do Palmeiras. Eu doente, com vertigem, passando mal, meu pai parou no meio na avenida, na Marquês de São Vicente, falou assim, não, vai lá entrevistar o cara, vai lá. Aí eu correndo na rua, quase caindo, o João
João Martins estava indo pro CT como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Ele com o fone, como se fosse a ninguém da vida, indo trabalhar com a mochilinha. E eu lá gritando, João, João, João. Só que ele tava de fone, né? Não ia ouvir. Mas, meu, o cara não ia me levar a sério. Eu tava descabelado, roupa de ficar em casa, passando mal. Eu falei, não, melhor não, porque melhor se poupar. Aí meu pai fala que eu perdi a oportunidade. Mas perdi não, ninguém sabe. E eu só quero que ele leia assim. Tô pra ir ainda no CT pra levar pra ele ler. Mas eu acho que essa próxima etapa, depois a gente vai conversar sobre isso. E dentro dessas oportunidades que você falou que você fez, vou te pedir 2 favores. Primeiro, cite pelo menos 2 pontos que você não imaginava a partir dessas entrevistas e bate-papo, dessas leituras, e 2 pontos que você esperava mais do que você recebeu. Que eu não imaginava. Pode ser 2, 3, quantos você quiser, fica a teu critério. Foi a entrevista com o Leonardo Miranda, que ele é do GE, que eu comentei. Que ele, quando eu perguntei se o Brasil era o país do futebol, e ele, entre todo esse pessoal que eu entrevistei, ele foi o único que disse, não, não é, nunca foi, nunca será. E eu fiquei chocada, porque eu falei assim, meu, como assim? Pro cara não falar que o Brasil é o país do futebol. E aí falou, o Brasil é o país da festa. É a festa da Copa do Mundo, é a festa da Libertadores, é da celebração. O país do futebol mesmo é onde o futebol é sério, profissional. O país é a Inglaterra, ele disse, onde o futebol dá certo. E eu falei, meu, fiquei chocada com essa resposta. Porque eu não imaginava. Todo mundo que eu cheguei aqui falou assim, não, o futebol brasileiro não é atrasado, o futebol brasileiro é o país do futebol. Tem problemas? Tem, mas é o país do futebol, é o país que revela Neymar, que revela Vinícius Júnior. Mas eu fiquei bem chocada com essa resposta. E o que eu esperava, eu acho que foi como eu lidei com esse trabalho. Que Isso foi uma segunda descoberta, né? Que fui amadurecendo ao longo do trabalho. Porque, como você perguntou antes, a Bianca de 1 ano atrás, ela tinha um pensamento que muitos consideravam preconceituoso. De falar que brasileiros eram inferiores aos portugueses. Primeiro ponto, eu concordo mais ou menos. Eu acho que eu não sabia dar o nome às palavras. Sim. Eu não sabia formar o que eu queria, o que eu pensava. Aí fui sofrendo represárias. Isso, nesse sentido. Mas... Isso a gente até conhece, desde que eu tô com um sorriso aqui. Conhece. É que, ó, vamos olhar aqui. Não podemos falar, mas uma coisa é certa. Não está aqui na frente a pessoa. As pessoas. As pessoas. As pessoas. Ai, perdeu, até bati. Não tem problema. Mas é isso, mas a opinião muda. Então, eu não tenho vergonha de falar que eu mudei minha opinião. Mas essa é a graça da pesquisa, que você foi mudando ao longo do tempo o percurso e ao mesmo tempo você foi amadurecendo. E, por sua vez, 2 coisas que você estava esperando e falar, pô, é isso? Aí eu descobri que, na verdade, é uma série de questões, não é algo superficial, como muita gente aborda, né? Porque o português é mais inteligente. Não, é porque, primeiro, que a gente tem uma diferença financeira gritante, social gritante, é um abismo. A gente tá falando de um país colonizador e de um país colonizado. Então, tem essa diferença. E também de como é levado o futebol aqui. O Brasil, N problemas com o CBF, com várias questões. E em Portugal, querendo ou não, tem uma profissionalização a mais. Na Europa tem uma profissionalização a mais. Então, em relação também à profissionalização que eu digo na formação acadêmica, o EFA tem mais uns cursos, já é exigido um nível de licença que a gente não tem. E aqui foi implementado quase agora os cursos da CBF, que também são dos caras que vai lá, falam lá, eu fiz isso, aquilo, trabalho. Não é algo mais profissional, algo mais de qualidade. Tá se encaminhando para um regular. E o que a Bianca de hoje, de outubro de 2023, falaria para a Bianca de outubro de 2022? Porque você fala, continua nesse caminho ou não vai por esse caminho? O que mudou? Continua, vai dando tapa na cara, vai ouvindo não. Vai dando tapa na cara? Vai. Você dando tapa na cara? Vai, caramba! Tapa na cara, pra acordar, pra ter iniciativa. Você não tinha iniciativa antes? Não tem, meu namorado falou semana passada pra mim que eu não tinha. Por quê? Ele falou que Nossa, que gratuito! Ele falou que eu não tenho iniciativa. Mas o meu TCC foi uma iniciativa. Eu peguei um assunto que não tinha quase nada de conteúdo. E como você não teve iniciativa? Pois é. Pois é. Você, namorado dela, tá desatualizado. Aperta F5 aí, viu? Pois é. Aí eu peguei não tinha conteúdo nenhum.
Sabe? As pessoas ficaram surpresas com o que eu consegui fazer até agora. Eu fiquei surpresa com o que eu consegui fazer agora. Porque antes eu não sabia que eu achei que ia chegar nessa proporção de um videocast, de uma reportagem multimídia, de um site que eu comecei a fazer Aliás, acho que é semana uma passada. experiência que você nunca teve no curso de jornalismo, né? Não foi. Eu não tinha. É uma crítica à Não tem instituição. problema. A gente tá batendo papo. Mas. O próprio método de ensino. Eu voltei da Bolívia esse final de semana e eu estava conversando com os alunos de lá. Só fazer um contexto rápido, um recorte rápido. Eu fui fazer a minha apresentação e, por consequência, os professores sempre mandam os alunos para assistir as palestras. E eles todos queriam assistir a minha palestra, que era sobre True Crime, sobre podcast. E o que aconteceu? Tava para ser a última, só que inverteram, colocaram como primeiro. Então todo mundo chegou lá com aquela cara assim... E tiveram que aguentar outras duas apresentações longas e tudo mais, falando a respeito de um assunto relativamente socialmente relevantes. Né? E aí o que acontece? No final, eles vieram conversar comigo, querendo que eu explicasse, e comecei a contar um pouco da pesquisa, do assunto, do tema. E desse jeito que a gente gosta de desenvolver. Eu digo a gente porque, para mim, eu parto do pressuposto que hoje você já é uma pesquisadora experiente. Então, você está utilizando algumas coisas, como você mesma disse, do limão, transformou em limonada, e a mulher que, na verdade, olhou para a menina e falou, vai, continua que vai tomar uns tapas na cara, e você vai dar tapa na cara. E eles falaram da dificuldade, muitas vezes, do excesso de teorias em relação à prática. Então, se você observar, você fez várias práticas. Movimento de fazer vídeo antes do que muitas pessoas fizeram, de gravar live. Você fez transmissão, você organizou todo esse item, pediu para o pessoal de rádio e TV fazer essa arte do Fala Adepto, fez a pesquisa e tudo mais. Então, são experiências que talvez, se você estivesse num grupo ou pensando numa determinada estrutura de um trabalho socialmente relevante, você conseguiria atender uma demanda, mas não atenderia uma expectativa maior. E essa expectativa maior que é a minha pergunta. O que amadureceu aí dentro? Primeiro que... foi algo que eu me desafiei, porque eu não sou dessa parte de audiovisual, de gravar, de fazer logo, tanto que você falou que eu pedi pro Kaique fazer. Vale até a propaganda. O Kaique de audiovisual, Kaique Douglas. Segue lá no Instagram. Ele faz uns logos, umas artes bem legal. Só entrar em contato com o Kaique. Aí, eu não tinha muito hábito de fazer reportagem multimídia também. Eu fiz uma no segundo semestre, mas eu nem fiz o site, tipo, eu só fiz a reportagem. E na reportagem ou na matéria que eu tinha sobre reportagem multimídia, eu não tive, porque a gente fez a agência da faculdade. Entendi. Então, eu não tive o contato. Tanto que eu tive que pedir, na hora de fazer o pré-projeto, eu pedi pra a ex-coordenadora, que era professora de reportagem multimídia, alguns textos, né, pra fermentar pra fazer a minha pesquisa. Ela me passou tudo certinho, porque eu não tive esse contato na matéria. Então, eu me desafiei. Eu até pensei, eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu queria fazer um livro-reportagem. Eu quase mudei pra um livro-reportagem. Só que aí eu ouvi as palavras de Lilian Crepaldi. Faz livro-reportagem, quem lê? Eu falei assim, eu não leio. Então, pra que eu vou fazer uma coisa que eu não vou ler? Então, eu falei, não, vamos fazer algo que facilite o acesso. E nesse livro que você está escrevendo há 20 e poucos anos, o que você escreveu de bom? Nesse livro? Muitas experiências. Acho que o TCC mudou, assim, a Bianca. Acho que eu tô mais... Como que fala? Mais... Não é, vou usar a palavra sem vergonha, mas tipo, com mais... Cara de pau. Cara de pau. Perguntar as coisas pra fazer, enfim. Tô mais cara de pau. Amadureci também nesse contato de trabalhar em equipe, porque a gente fez isso aqui, foi uma equipe. A equipe dos entrevistados teve aqui, a equipe da produção que tem aqui que me ajudou bastante, muito, muito. Agradeço a todos eles por ter me ajudado. O Eduardo, o Wellington, o Fernando, o Roger, o Pedro, o Kevin, que foi papai. Então, o Wellington, agradeço a todos eles por ter me ajudado nesse processo. E eu fui trabalhando em equipe. E eu queria fazer esse trabalho, uma coisa que eu queria bastante, era fazer o trabalho individual. Tanto que eu tive até a oportunidade de abrir pra ser uma dupla, enfim. Só que eu não quis, porque eu queria que fosse uma conquista minha. Tipo, uma conquista que, poxa, eu fiz um trabalho enorme, assim, sozinha. Eu queria ter isso pra mim, uma conquista. Porque a minha vida foi sofrida, uma parte dela. Mas eu também tive muitos privilégios. Eu não posso negar. Tá na minha pele. Eu tive privilégios. Então, eu queria algo que eu tivesse conquistado com o meu suor, com a minha garra. E isso eu conquistei. E é meu maior orgulho.
Meu projeto. É meu filho. Qual é o nome dele? Abel Ferreira. Em 2000 e algum ano aí, ó, se prepare, vai ter um filho chamado Abel Ferreira. E o sobrenome? Força. Forçan. A Abel, você colocou o nome dela, viu? Ó, que forte, viu? Se você vai ser pai com ela, aguarde, viu? E já que você tá falando de filho, eu queria saber de uma coisa. Vai continuar sendo pesquisadora? Vai tentar ir pra fora, como era teu sonho? Vai fazer livro? O que você tá querendo? Primeiro, o livro. Que livro? Vou fazer o livro de torcedoras visitantes nos estádios. Conta um pouco essa Brasileiro. história, essa ideia. Eu tive numa crise existencial. Como assim? Porque eu tava meio chateada com o trabalho. Por que chateado? Trabalho legal. Ai, Filho problemas. videocast aí pra você, Roger, que está assistindo a nosso vídeo e outros mais, videocast de Portugal, opa! Vai, você. Problemas. Eu tava estressada, ansiedade, Normal. né? Um turbilhão de coisas. Uhum. Aí eu falei assim, eu tive uma ideia mó legal. Falei pro meu namorado, tal coisa. Aí ele falou assim, era legal, tal. Aí eu pensei, falei assim, será que eu deveria ter feito esse tema em vez do meu TCC? Porque eu não tinha muita coisa pra falar, tal, do TCC e tal, na época. Aí ele falou assim, é o que você fez até agora, sabe? Você espremeu o limão e deu frutos, sabe? Você plantou uma árvore e colheu frutos. Aí eu falei assim, então vou jogar esse projeto pro ano que vem, pro próximo, enfim. Que é eu entrevistar torcedoras visitantes nos estádios. Com recorte aqui no futebol de São Paulo, né? Pacaembu não tem jogo mais. Morumbi, Arena Palmeiras, Arena Corinthians, lá na Vila Belmiro também, quem sabe do Red Bull também, Bragantino. Então eu quero ter essa vivência. E também a vivência de ir visitar os estádios, né? Fazer aquele programação típica. Ir lá fazer um pré-jogo. Aliás, eu tô devendo, registrando aí, nós estamos chegando em novembro, eu vou assistir jogo com ela, sem problema, ela já pediu pra assistir um jogo, vou assistir, não sei como, mas a gente vai. Vou ter que ir. E também de viajar, ir nos estádios pra fora de São Paulo. Eu sei que o recorte do livro é em São Paulo, mas como vai ter um perfil meu, eu quero falar também das experiências que eu tive. Porque é um sonho meu de ir no Mineirão, de ir em São Januário. Porque eu até comentei com o Roger aqui, antes da entrevista, que meu sonho é pra ir pra São Januário. Ver um jogo. Oi. Não vou falar meu nada. sonho. Ir pro Mineirão, já planejei, já vi hotel, já vi passagem. Meu namorado fala pra eu ir no ônibus da Mancha Verde, porque ele fala que vai ser uma experiência, vai ser o jornalismo vivo. Eu não vou falar nada, deixa aí, a gente grava um outro vídeo, um outro podcast, um outro videocast contando a respeito. Só que daí eu conto as minhas experiências de... É legal. Só que é tenso. É tenso porque às vezes uma viagem que era pra ser 8 horas, dura 20. É tenso o negócio, o bagulho é tenso. Mas Você já pensou em fazer parte de torcida ou não? Já, tem uma época que eu era meio tapada. Aí eu pensei, você é da Mancha Verde e tal. Meu pai era da Mancha Verde. Seu pai é da Meu pai quebrou o alambrado do Pacaembu. Sério? No final da Copinha 2003, Palmeiras e Santo André. Tava 2-0 Palmeiras e ele tava lá no topo do tobogã. Uhum. Aí ele falou assim, não, pro meu vizinho, vamos, Michel, a gente vai ser campeão. Vamos descer lá pra baixo. Aí chegou no meio do tobogã, 2-1. Na hora que chegou lá embaixo, 2-2. Aí Palmeiras perdeu, ele quebrou o alambrado. Invadiu o campo. Como é que é a sua relação com ele? Um pouco distante, né? Porque meu pai está separado e tal. Claro. Mas ele conta essa história. Conta a história de briga que ele já teve. Conta que ele foi embora na final de 2000 da Libertadores contra o Boca lá no Morumbi. Ele, meu tio, meu vizinho teve que ir embora a pé, porque não tinha dinheiro pra Uber, né, na época. Que minha avó ficou 5 horas na fila pra conseguir o ingresso da final da Libertadores de 99. Tipo, 5 horas numa fila pra comprar um ingresso que na época era menos de 100 conto. Hoje não dá mais pra comprar, 700 não. é o início. 700 reais. 700 é o início. 700 é o início. Então foi daí que eu tinha essa paixão de ser organizada, essa viagem doida. Você tá fazendo duas coisas muito interessantes. Você tá trazendo memória do seu pai num universo extremamente masculino. Uhum. De onde vem esse lado de querer demonstrar, sem discussão de gênero, obviamente, esse lado da mulher dentro do estádio? Como é que você lida com isso? Dentro de um universo masculino, você tem que transitar algo que é feminino que está em formação contínua dentro de você. Algo que me irrita muito, porque quando eu comecei a gostar de futebol lá em 2015, um colega meu da escola virou pra mim e falou assim, então fala 3 atacantes aí. Pra um homem, você não pergunta isso. Não. Você começa a debater sobre futebol e tal.
Aí eu falava lá, eu falei assim, não, mas isso é ponta, isso é sei lá o quê. Eu falei assim, dane-se, mas é atacante do mesmo jeito. Isso na sua escola quando você era menor, quando você era Isso quando eu tinha uns 13 anos. 13 anos. Você estudou onde? Eu estudei no Colégio Evolução, lá em Pirituba. Lá em Pirituba, colégio privado, né? Colégio privado. Sua vida inteira foi em colégio privado? Foi do 4º ano até o 3º do ensino médio. E como é que foi a Bi como atleta? Ou como aluna? Ou como Bi? Meu apelido era Palmeirinha. Palmeirinha? É. Não é Palmeirinha, né? Não, Palmeirinha. Você de fazia Palmeiras. receita? De Palmeiras, sou conhecido como Palmeiras. Receita de português, como fazer as É. coisas, é? Era zoada pelos professores, nossa. Por quê? Eu odiava quando o Palmeiras perdia a Libertadores. Você chorava? Eu chorava, ficava em depressão, sonhava, não dormia direito. Tinha que ir de capuz no outro dia porque só me aloprava. Sério? Nossa, Mas também você o manda- Joe e o Joá também mandava também. Aloprava. Cheguei uma final, contra a final do Flamengo. Eu fui no outro dia com a... Antes, né? Porque o Flamengo ganhou. Fui com a bandeira da Argentina, escrevi hoje tem gol do River Plate. Nossa, zoava também o Joadson, zoava o Jojo também. O Joe também, que é corintiano. Ah, isso é colegas da época da escola. É, meus professores. Eu guardo com eles até hoje no meu coração. E na educação física, essas coisas também participavam ou não? Participava, jogava futebol. Eu quebrei o dedo, né? Eu Como? jogava no gol. Sério? É, aí eu fui defender e quebrei esse dedo aqui. O Meu Deus. mindinho. E você se achava... Quem que é o goleiro do Palmeiras na época? Era o Jailson, Fernando Praz. Ah, Era um Fernando dos Prates. dois. Você se colocava achando que era Fernando Prates ou não? Oxe, falava. Sério? Aí depois foi o Jailson. Aí depois foi Já o isso eu Web. já não lembro. Já. Aí depois foi o Web. Eu não lembro nem a escalação do São Paulo. Aí depois foi mudando. Mas eu gostava. Só não gostava de handball. Por quê? Ah, eu sou fraca com a mão. Mas você é fraca pra arremessar? É, pra arremessar. Você prefere chutar? Preferi chutar. Tá. E vôlei, por exemplo? Vôlei eu gostava de vôlei. De basquete eu gostava de um menino que jogava basquete. Ah, você né? era afim dele. É. Aí eu você ia jogava nos pra jogos- ficar perto dele. Aí eu ia nos jogos de basquete. E curiosidade, E por que você o não nome ficava dele era com essa- Matheus também. E por que você não ficou afim de ninguém jogando futebol? Porque os meninos na minha sala eram meio ruins no futebol. Pipocava, perdeu de 8 a 0 Ah, então na se o final. cara fosse feio, mas jogasse bem, você ficava do lado Não, mas dele? ele jogava as duas coisas. Jogava basquete e futebol. Ah, entendi. E era palmeirense. Ah, quer dizer então que a credencial é ser palmeirense. A credencial é palmeirense, mas hoje eu namoro um São Paulino. Ah, entendi. Você tá preenchendo o item que não tá valendo, E né? os dois são os mesmos nomes. Sério, Matheus, com É. TH. É. Meu Deus do céu. E desse salto do ensino médio pra faculdade, por que você escolheu o jornalismo? Porque eu sempre que... Eu ia pelas ideias dos outros, né? Como assim? Minha vida inteira eu queria ser ou comissária de bordo ou engenheira civil. Isso você nunca me contou. Porque o pessoal... Meu sonho da minha avó era que eu fosse comissária de bordo. Sério? Da TAM. Sério? É o sonho dela. Ó, já Só pensou que- você... Peraí, só... Desse lado, cadê? Já pensou- Faz aí, Dina, vamos lá, vamos testar, vai. Desse lado, pra cá, saída pra lá, pra cá. Setas à frente. Ó, Sim. aí pronto. Ai, não. Aí, só ó, que a não dá. Latam, gol, ó, a Bianca, estão perdendo aqui, ó, a Bianca. Só que tem aquela prova lá de sobrevivência, não tem? Tem. Eu não ia passar. Por que não? Eu sou mole. Por que, Mi? Eu sou mole, dá não. Claro que não. Oxe, imagina. Eu tenho pavor Você de vai mar. pra estádio, vai torcendo, gritando da Mancha Não. Verde, é a mesma coisa. É Não. prova de sobrevivência. Dá não, não gosta. E em engenharia civil eu sou ruim com matemática. Mas que tem a ver? Você não tem dá pra fazer cálculo, conta. calculadora, só faz os Eu não ia cálculos. nem passar na faculdade. Mas esse era o imaginário da tua avó no sentido de querer uma carreira pra você. Ou ela É. queria isso? Ela, acho que é idosa, né? É o etarismo. Ai, Mas, né? Roger, faz corte esse sorriso aqui. Mas minha família queria que eu tivesse uma profissão que ganhasse dinheiro. Porque a gente é de Lógico. origem pobre, né? Lógico. A gente é pobre. Aí todos fizeram... E veio pro jornalismo. Pois é, fui pro jornalismo. Aí todo mundo fez a carreira que era pra fazer, tipo, que tinha condições de fazer. Você é filha única, Por tem irmão? parte de mãe, sou filha única, Única? por parte de pai, eu tenho irmão de 8 anos. Tá. E sempre falaram pra fazer isso. Aí eu pensei em fazer fisioterapia, porque eu tinha uma viagem de adolescente, 17 anos, 17, 16 anos, que eu ia ser fisioterapeuta do Palmeiras, Ia se apaixonar pelo Matheus. ia ser apaixonada por um jogador de futebol, ia casar. E tinha essa viagem doida na minha cabeça. Uhum. Aí eu falei assim, fisioterapia, também não levo jeito pra ser fisioterapia, eu não sou delicada pra fazer fisioterapia. Imagina sendo. É. Vai sair um áudio aí, pessoal, não se assusta. Ai! Não tem jeito. Aí eu comecei a ver o jornalismo, Uhum. que foi eu lembro até hoje, foi nas férias de 2017 na escola, nas férias de meio de ano. Você era desinibida, solta ou era na boa? Aquela menina que usava o gorro e... Eu era
bem quieta. Bem quieta? Por conta de traumas, enfim. Que Lógico. não vale o jeito, que não vale expor agora. Mas eu sempre gostei de ler muito jornal, de assistir muito jornal. Eu amava o Tramontina. Eu era uma criança que assistia... Você não manda uma carta pro Tramontina com seu TCC? Uma boa ideia. Pô, é bom. Eu assistia Antena Paulista, acordava de domingo Eu pra sei, assistir de Antena domingo, pra saber as coisas que estão Paulista. acontecendo. Hoje na Antena Paulista você vai conhecer Biscoitos em São Carlos. É uma coisa nova. Além disso, do centro, é isso? que usava? Eu gostava, era legal. Aí... Eu sempre gostei. Então, eu falei assim, Mas telejornalismo, jornalismo, pelo jeito que você tá falando, né? Aí eu falei assim, jornalismo esportivo, por que não? Comecei a assistir bastante programas. Aí foi quando meu professor apresentou um amigo dele, que é importantíssimo na minha trajetória. Quem? O Felipe Brizola, que ele é da Brizola. Globo. Uhum. Hoje ele cobre a seleção brasileira também. E eu fiquei apaixonada pelo... Por que você não falou com ele? O Felipe? É. Porque eu quero que ele seja meu convidado. Ah! Revelações, colega! Meu amigo Roger do outro lado da câmera, meu amigo Wellington. Sempre eu achando que eu tô pegando ela aqui na surpresa e ela tá me pegando. Roger, o que eu faço? Cadê? Felipe, se você ver esse vídeo, te amo. Aquele vídeo que você me mandou no meu aniversário de 2018, eu tenho até hoje. Porque ele disse pra mim, se você quer seguir no carreira de jornalismo, você vai estudar bastante. Não mentiu. Não mentiu nem um pouco. Meu Deus do céu, quanto eu estudei até aqui. E eu sempre conversava com o Joe, perguntava assim, o Felipe vai na Copa do Mundo 2018, ele vai cobrir qual seleção e tal. Acho que não lembro, acho que ele chegou na final em 2014, que ele cobriu a Argentina em 2014. Uhum. E na final de 2018 ele assistiu no estádio normal. Então eu fui acompanhando, a rotina dele, perguntando das coisas, e eu fui gostando. E a esposa do Joe também é jornalista. Joe? O Joe é meu ex-professor de geografia. Tá, você já fez uma piada de outro mundo já. Não, é do Joe. O nome dele é Jonathan. Jonathan. Aí eu chamo ele de Joe. Uhum. Aí ele sempre me apressou. Eu lembro quando eu falei pra ele que eu queria fazer jornalismo. Ele falou, caramba, Bia, eu conheço 40 jornalistas. Eu falei, pois, só conheci 41. Ah, que legal. Aí ele me ajudou bastante nessa trajetória de entrar na faculdade, de vestibular, enfim, pra me ajudar. E toda vez que eu tenho um trabalho pra ele, eu mando pra ele as coisas. Vou mandar esse trabalho também e eu quero que ele esteja também lá na minha apresentação. Não, já com certeza vai chamei estar. pra ele, já chamei ele e o Jojo. Ah, legal. Isso daí a gente vai conversar depois da gravação desse material. E hoje, com esse percurso, você já se sente pronta pra ir pra campo ou não? Literalmente? Acho que pra redação. Pra redação? Porque é uma vivência primeiro de redação. Mas redação você entende por um determinado grupo, como por exemplo, trabalhar na redação do GE, por exemplo, ou do Portal do Lance, ou futebol interior ou coisa parecida. Sim, TNT Esportes, assim. Sim. Aí também tem a vivência de jornalista, de credencial lá, bonitinha. Pra eventos estádio, e tudo mais. eventos, assim, coletiva de imprensa também. Se você tivesse que imaginar um jogador ou um técnico, um clube, um evento, quais desses três, no mundão que a gente tem, você pensaria daqui 10 anos? Coloca a data. A data? É. Eu falava pro Joe que em 2030 eu ia estar lá na Copa. Na Copa. Tá. Eu falava Que mais? pra ele. E jogador e time? Entrevistar o Messi. Nossa, eu pensei nisso agora. Eu falei, acho que ela vai falar o Messi. O dia mais feliz da minha vida foi quando eu vi o Messi jogar a bola. Joga pra caramba, né? Foi jogar bola em louco mesmo. E time? E time Barcelona. Barcelona. Então, já tem 3 metas aí já. Ir para os Estados Unidos, ir para Espanha, para Catalunha. E 2030 a Copa vai ser na Arábia, não? Peraí. Ainda não tá decidido, Acho que não tá ainda decidido, né? É. Tô perdidão. É 2026 a próxima Copa, né? 26 Estados Unidos. 2030 vai ser Acho que 6 países. É. Vai ser... Uma Nossa. loucura. É Itália... Não. Espanha, Portugal, Marrocos, Uruguai, Paraguai e Argentina. Estão acabando com o futebol. Na verdade, não vai dar certo, mas tudo bem. Mas é bate-papo para outra conversa, para outra situação. Mas imagina só, você já com passaportinho, 6 carimbos. Quer dizer, hoje não carimba mais praticamente, né? E por que Barcelona? Eu sou fã do Barcelona, né? Mas em que sentido? Do Messi, da história lá do Barcelona. Você é fã do Messi, você não é fã do Barcelona. Não, mas eu Você não vai falar acompanho o catalão? Barcelona, eu sou fã do Xavi. Do Xavi? Do Xavi Alonso? Do Xavi. Não. O qual? Pera aí, o Xavi que parece comigo. O Xavi. Xavi Hernandes. Ah, tá. Xavi, Iniesta. Então tá. Aí pelo menos sim. Puyol, tá. Quem era o goleiro? Era o Victor Valdez, não é? Ela sabe mesmo, viu? Caramba, tá difícil de arrancar alguma coisa que ela não saiba. Guardiola, técnico.
Não E tem nesse como tempo ser pra fã. chegar lá, o que você espera? Ah, era um sonho da Bianca mais adolescente, né? Uhum. Que visava trabalhar com futebol e tal. Hoje a Bianca tá mais por corporativo, né? Sim. Relação RP, relações públicas, assessoria de imprensa. Explica um pouco isso. Eu acho que um choque de realidade, né? De mercado de trabalho também. Eu penso muito em estabilidade. E eu Uhum. tive muitas conversas com gente que trabalhou em redação e que também trabalhou no mercado de agência e tal. O corte de redação é bem maior do que de agência. Sim. É a demanda também, pra alguém que quer constituir família. Você ficar um mês numa Copa do Mundo com filho, mulher ainda, é meio complicado, né, a situação. E esse é o percurso também que você quer trilhar. Uhum. A Bia profissional e a Bia, no caso, de relação familiar. É. O que você imagina? Eu imagino trabalhando numa agência, gerente. Gerente de contas e tudo Gerente mais. de contas, assim, ter a minha família também, que é meu sonho, ter minha palmeirense. Palmeirencinha? É. Como é que se chamaria? Laura. Laura? Por que Laura? A gente foi escolhendo os nomes assim, dando gente. nome. Tá. Entendi. Menino tem 2 nomes. Quais? O Leonardo e o outro, Luiz Felipe. Por que será? Cadê o Abel? Não pode. Abel, não cachorro. chame mais! Abel é o cachorro. Abel cachorro? É. Ah. Eu ganhei nessa briga. Sério? É. Nossa, Rogério mas tem Ceni nenhum não- São Paulino aí? Rogério Ceni não dá, não. Rogério. Não dá. Poderia ser o Wellington Rato. Também não. Já Vai pensou na ser. chamada? E Luiz Felipe foi ele que deu. Luiz Felipe foi ele que deu. Foi ele que deu. E voltando um pouquinho lá atrás, toda essa trajetória aí, óbvio, de imaginário, de desejo, de vontades e tudo mais, você mostrou um lado masculino, no sentido de influências e tudo mais, e você falou lá atrás que você gostava antes de futebol, você gostava de novelas, mas não dava pra conversar. O que a Bia menina gostava? Eu gostava de assistir aqueles programas da Disney lá, né? Mais cultura norte-americana. Ficava assistindo Hannah Montana, esses negócios. Gostava. Nossa, era bastante fã da Hannah Montana. E gostava mais de. Não gostava muito de Descendente você futebol. gostava também ou não? Descendentes? É. Mais ou menos. Não, tô perguntando só Mais porque ou é menos. de época também, né? Mais ou menos. Mais ou Gostava menos. mais ou menos. Tá, e o que você gostava? Eu gostava da Barbie bastante. Brincava bastante de Barbie. Gostava bastante. Futebol eu não gostava muito, não. Não. Assistia por conta do meu pai e tal. Copa do Mundo, Copa 2010. Era a primeira lembrança, assim, que eu tenho de futebol. É a Copa do Mundo 2010. Que foi contra a Holanda. Que eu lembro certinho daquele jogo. Jogo dolorido. Felipe Melo. É. Assim como sempre. Aí eu lembro disso, mas eu não gostava muito, não. Fui começar a gostar de futebol depois de velha. Tipo, gostar mesmo. Se tivesse... Oi, Bianca, quem tá falando é o Felipe Melo. O que você falaria pra ele? Capita. Ex-capita. Foi monstro. Conquista de Libertadores, hein? De chegar junto. Mas, né? Já deu o que tinha que dar. E o que você espera lá quando você for visitar, exemplo, você vai sair aqui com a torcida do Palmeiras, vai lá em Bragança, ou ainda por cima, torço para que isso aconteça, você vai na Série B, ainda não saiu os resultados, quem vai subir, quem vai descer, mas vamos imaginar com o calendário de hoje, você vai com a torcida do Guarani assistir o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. O que você espera dessas mulheres? O que você imagina? Quem são elas? O que elas falariam para você? Torcedoras, as vivências delas, seja o machismo, seja a segurança de... Essa é uma coisa que me impacta bastante, a segurança de eu ir no jogo. Acho que é o principal. Você acha que as grandes arenas, por exemplo, deixaram as mulheres e as famílias mais protegidas do que estádios considerados raiz? Porque é uma discussão muito forte sobre Sim. isso, né? A arena, ela segrega e, ao mesmo tempo, só pessoas que têm um certo poder aquisitivo, enquanto que os clubes... E é interessante que sempre aqueles que falam que é raiz sempre são, por consequência, homens e relativamente machistas e tudo Sim. mais. O que você acha a respeito disso? Na questão da arena, eu gosto das arenas modernas. Uhum. Acho que tem uma estrutura bacana, um conforto maior, só que é aquilo, é mais caro, bem mais caro, e segrega o futebol. Mas não é um modelo hoje, porque se a gente observar a quantidade de pessoas pagantes, aumentou. Aumentou. Mas aumentou no sentido de... Manteve a frequência das pessoas indo ao estádio. Todo mundo fala assim, antigamente o estádio era mais barato. Era, mas também não enchia. O que você acha? O custo também era diferente na É. época, né? R$1.000 naquela época era dinheiro, há 20 anos atrás. Sim.
Hoje Hoje R$ 1.000, dependendo da situação com a família, é o que você gasta pra ir a uma arena. nossa, o ingresso eu paguei R$ 55 pra ver o Palmeiras no sábado. Aliás, qual... É dinheiro, né? Porque, na verdade, não é só os 55 dinheiro. do ingresso. Aí foi Aliás, você falou do jogo. O que você comeu naquele dia? Você mandou pra mim dizendo uma mensagem falando: eu tô procurando lugar pra comer. O que você comeu? Fui Nutella, comi no KFC. Ah, meu Deus do céu. É que eu tava sozinha. Meu pai não tinha chego ainda. Ah, entendi. Aí eu tava sozinha. Aí eu falei assim, será que eu como na rua? Será que eu como aqui dentro do shopping? Aí eu falei assim, vou comer aqui dentro do shopping, que é um pouco mais seguro, Você foi né? com seu pai no assistir o jogo? Fui. Ele chegou atrasado, mas... Bom. E você e seu pai são 2 torcedores de gerações diferentes. Qual que é a diferença de vocês dois torcedores do Palmeiras? Meu pai, em 2015, ele teve uma paralisia facial assistindo o jogo do Palmeiras. Rapaz, time ruim. Foi Palmeiras e Chapecoense. Eu acho que ele foi 5-0, né? Aí, a Chapecoense. Aí deu uma paralisada facial nele. Meu Deus. Aí ele meio... Teve outro filho, né? Aí meio que relaxou do futebol. Eu sou a ele de 20 anos atrás da Mancha Verde, né? Só que não A única diferença é que você não tem carteirinha e não vai acompanhando os jogos. Que eu não sou da Mancha Verde. Então você espera isso, pelo menos? Uma menina como você, com uma certa experiência de estádio e que quer torcer pro seu time, né, nesses relatos? Sim. Eu iria mais ao estádio, se eu tivesse condições financeiras. Mas meu sonho também é pagar um sócio torcedor pra ir mais ao estádio. Porque eu gosto de ir ao estádio. E eu tô na fase dele mais jovem, né? Que perde... Agora eu tô mais relaxada. Por quê? Confesso. Porque depois que eu comecei a namorar, eu fiquei mais relaxada. Eu confesso. Como assim? Porque antes da Bianca de 2016 anos, 17, era louca pelo Palmeiras. Perdia evento pra ir o Palmeiras. Dormia puta quando perdia, não conseguia dormir. Me fala um evento que você perdeu. Ai, aniversário. Casamento da minha prima. Sério? Ela sabe disso? Ela sabe, eu saí no meio da festa pra assistir Grêmio e Real Madrid. Sério? E aí? E ela? Eu era fotógrafa. Meu Deus. O álbum dela só tem até metade, até a hora da entrega da aliança, depois não tem mais nada. Do jogo, eu saí no meio da festa pra assistir Grêmio e Real Madrid. Aí ficou eu e meus primos lá assistindo. Aí hoje, depois que eu comecei a namorar, dividiu assim o coração. Aí é o namorado e o Palmeiras. Sofro menos, que eu falei assim, ele brinca, ele fala que eu conheci o mundo além do Palmeiras. E é verdade, o Palmeiras, querendo ou não, era uma proteção minha. Era algo que, tipo, era só meu, que eu só guardava, que às vezes, era uma relação meio abusiva. Você não acha que depois que você também pensou, isso também não aconteceu com Portugal e por consequência com Abel e todo esse universo, era uma relação abusiva com você mesmo, ao contrário. Você se deixava dura demais para algumas coisas que às vezes você não percebia? Sim, os preconceitos que eu tinha antes também. Mas eu acho que não é preconceito, eu acho que você disse uma coisa na entrevista, muito legal, você não sabia nomear. Mas você sabia que tem uma coisa que, na minha opinião, como orientador, é muito pura. E essa pureza, às vezes, assusta as pessoas porque elas não conseguem se reconhecer, porque é algo que é exclusivamente teu. E eu acho que isso do fala adepto, da aceitação, eu fico muito orgulhoso de trilhar essa trajetória com você, mesmo um pouco à distância. Até porque é o meu jeito de orientar. Eu gosto mais de falar assim, vai pra frente, vai. Sim. Você trazia alguma ideia falando, vai. E você teve muita coragem. Tem muitas pessoas que não têm essa coragem, nem essa vontade dessa percepção e, ao mesmo tempo, dessa multiplicidade de identidades. Eu acho que você experimentou muita coisa que talvez você não tinha experimentado no espaço de tempo que a gente imagina que é normal, né? Da adolescência para o ensino superior, e nem veio com verdades, mas não veio com grandes verdades. Veio com verdades que são do seu pensamento, do seu sentimento. E acho que não vou dizer para fechar, mas pelo menos para fechar um ciclo aqui da nossa entrevista, essas torcedoras têm o que de você? Tem a questão de ter coragem de ir, né? De enfrentar um mundo que é machista, querendo ou não, ainda. Muita gente ainda tem um discurso. Você já enfrentou situação de machismo, não? Já comentei aqui na entrevista que o cara perguntou qual era o jogador, e ao longo de do tal trabalho? Coisa. Ao longo do trabalho, eu sou a primeira mulher a falar sobre isso. Só isso? Sobre o tema. Eu sou a primeira mulher a falar sobre o tema. E o que você acha disso? É um orgulho. Orgulho de ser jornalista, orgulho de ser mulher, orgulho de ser palmeirense ou orgulho em diferentes partes? O orgulho de ser torcedora, de ser jornalista e de ser mulher. Tanto que na minha dedicatória da minha monografia que eu tô fazendo as mulheres apaixonadas por futebol. Faço questão, porque foi essa paixão que me fez a me formar.
E eu entrei na faculdade com o desejo de fazer TCC sobre futebol. A minha ideia antes era fazer sobre o papel da mulher no futebol, que foi meu tema de TCC do ensino médio. Aí eu mudei. No ano passado eu mudei a ideia pra falar do futebol português. Mas querendo ou não, uma hora ou outra o meu TCC ia ser sobre o futebol. Eu só mudei o ramo, o segmento. E é um orgulho pra mim. Também sofri preconceito com os uniformes de futebol, assim, as camisetas de futebol. Como assim? Porque sexualiza, querendo ou não. A camiseta da Adidas do Palmeiras. As meninas da faculdade fizeram um trabalho sobre isso. A Giovana, a Isa fizeram um trabalho sobre a sexualização das camisas. E eu tenho uma da Adidas que é totalmente desconfortável pra você ir a um jogo de futebol. Eu sei porque eu tive dificuldade pra comprar da minha esposa, que ela tem um top grande do Corinthians e praticamente ressalta demais. Uhum. E se compra a M, parece que ela tá voando dentro da camisa. Ou seja, o distanciamento entre uma e outra é muito grande e essa sexualização, ou melhor, hipersexualização, faz com que praticamente você não compre. Sim, eu compro masculina. Compra masculina? Compro masculina. Pra ser mais confortável, pra poder ir no jogo de estranho. futebol. Ah, é meu jeito. Eu gosto de algo mais confortável, mais folgado, né? Aí, por mim, tanto faz. Mas a Puma mudou um pouco a maneira de fazer as camisetas do que a da Adidas era do Palmeiras, né? Agora já é mais fechado, assim, a gola. Enfim, porque era incomodado você ir num ambiente que era majoritariamente homem. Eu, menor de idade, vou ressaltar isso, com um decote que vinha até aqui embaixo. E tinha que ficar toda hora subindo, porque o Zé tava lá, sabe, assediando. E hoje uma mulher que já praticamente é jornalista, como é que lida com isso? Com esse estranhamento num lugar tão cheio de regras, que são claras, porém elas são tácitas. Ou seja, se você não faz parte, você nunca sabe. Eu tô bem melhor, que eu comecei ir frequente mais ao estádio. Eu sou de adaptação aos lugares. Tipo, eu fico estranhando o movimento, as pessoas. Não gosto muito de multidão. Mas o estádio é a única multidão que eu suporto. É o único barulho que eu suporto, é o estádio. Porque é o lugar que eu vivo, praticamente. Então, eu tô lidando bem melhor. Faço amizade na hora do jogo, converso com o cara desconhecido. Teve um jogo, assim, que o cara me abraçou do nada. Uns caras que tava feliz, abraçou eu e meu namorado do meio da loucura. Enfim, vou fazendo amizade. Então, pra mim, a questão... Eu nunca sofri algo ruim no estádio, né? Então, eu não... Esse lado da segurança, eu temo bastante quando eu for fazer o livro. Tipo, do que eu vou viver. Indo sozinha. Sozinha não, eu vou acompanhando o mundo, não vem não. Eu já comentei isso com você. A única diferença é que eu vou ficar mais de longe. pra você poder conhecer um Mas, pouco. tipo, indo assim... E pra fechar, eu acho que já temos bastante um bom diálogo, né? Rendeu mais do que a gente imaginava, né? Eu imaginava que ia render mais horas, assim, mas ao mesmo tempo, eu acho que o conjunto de assuntos, a gente trouxe bastante coisa que eu não sei se você tinha pensado nisso. Não pensei. Se você... Duas coisas. Primeira delas, se você tivesse que falar pra uma menina a partir de 2024, seguir o jornalismo esportivo, o que você diria pra ela? Olha, você vai estudar bastante. Você tem um mar de preconceito pra nadar. Porque, querendo ou não, ainda é um lugar de preconceito, é um lugar de assédio. Vira e mexe uma repórter assediada. Então, você vai ter que ter estômago pra aguentar muita coisa que tem na redação, escondida, de homem querendo passar por cima de você, desmerecer a sua carreira, de você ter que percorrer uma maratona a mais que qualquer outra pessoa, qualquer outro homem branco que você tem que percorrer. Mas não desista, porque se é seu sonho, dá tapa na cara, não escute ninguém que fala ao contrário, porque as pessoas querem ver o seu sucesso, mas não querem ver você mais bem-sucedidas do que ela. E pra Bianca que era insegura, o que você fala pra ela? E pra Bianca que vai estar mais segura ainda daqui a algum tempo, o que você deseja que ecoe no ouvido dela? Olha, você vai chorar bastante, Bianca, mas vai valer a pena. Você vai passar por muita dificuldade mesmo. Coisas que você nem imaginava que você ia passar. Mas você não vai estar sozinha. Esse é o principal. Você tem uma rede de apoio gigantesca que gosta muito de você. Então, vai pra cima. Não desista do seu sonho. Não desista dos objetivos que você tem. Porque vai valer a pena. Todo mundo passa por dificuldade. Mas vai valer muito a pena. Porque você só vive o propósito se você passa pelo trajeto. Então, tem que viver, pra você ter o propósito, você tem que aguentar o trajeto. Então, vai lá, viva o seu propósito no final. Fechamos esse propósito? Fechamos.
Então, você fecha ou fecha? Eu faço. Tá bom, então. Então, esse foi o último Fala Adepto com a minha história, com o meu clubismo. Pergunta meu top 3 treinadores Então tá bom pra gente fechar aqui, né? brasileiros. Então, vamos lá. Top 3 de treinadores brasileiros. Luiz Felipe Scolari. Te amo, Filipão. Você é o maior de todos. Você é o maior. Segundo, Muricy, tá na lista de que eu vi. E terceiro lugar, que eu vi... vou colocar. Me dói como palmeirense, mas vou colocar Tite. Tá bom. Top 3 da academia. Quem que você colocaria? De academia do Brasil. Na academia é o Palmeiras, uai. Da academia do Palmeiras? É? Luiz Felipe Scolari, primeiro. Segundo, Abel Ferreira. E terceiro, tem que colocar porque fez história. Luxemburgo. Conseguiu colocar a informação! Viu, Roger? A gente conseguiu, tá? Mas esse foi o último Fala Adepto. Muito obrigada por vocês terem acompanhado essa trajetória, que começou aos trancos e barrancos, uma ideia que eu tive totalmente informal com o Jojo, que foi meu professor de educação física, que teve apoio do Bruno, e que a gente conseguiu fazer através da equipe, de novo falando, o Roger, o Wellington, o Eduardo, o Pedro, o Kevin, o Augusto, o Fernando, que ajudaram bastante nessa trajetória. Muito obrigada a vocês, muito obrigada ao público, muito obrigada ao Bruno por ter participado, aos entrevistados também, e obrigada a mim por ter participado e entrevistado todos eles. Tchau, tchau!